gente teria uma estrutura bem maior do que essa e uma condição muito melhor. E o nosso discurso não seria esse discurso de pontuar e apoiar as pessoas que nos representam. Esse é um outro discurso, até porque a necessidade não ia nos cobrar isso. Os caras estão financiando a gente não chegar para cara de chegar para eles e dizer, ó, vocês são uns imbecis, vocês estão nos roubando. A gente não ia falar isso, até porque eles iam cortar na hora o recurso que eles iam estar dando para a gente. Então o discurso ia ser outro. O cara dizer aqui, ó, gente, é isso, a gente não tem nenhuma crítica a fazer porque a expansão técnica foi boa, não existe problema, isso é coisa da cabeça de vocês, eu acho que vocês estão delirando, entendeu? Eu acho que vocês estão com algum problema psicológico, porque a FNEC reconhece que houve um avanço, que o governo está financiando o desenvolvimento do país, e vocês não estão enxergando isso. E esse ia ser o nosso discurso, quando na verdade não é o nosso discurso. Então a gente tem muito orgulho de dizer que é independente, para vocês pegarem esse microfone e dizer, ó, é isso mesmo, tá certo, tem que meter o pau, tem que tocar fogo nos pneus, tem que ocupar a reitoria, tem que pegar aqueles camaradas e levar eles para porrada e fazer as coisas acontecer. E é isso que eles vão fazer. O carro já foi da UBS. Na UBS eles não fazem prestação de conta. E teve uma prestação de conta que eu lembro da Uni, que eles colocaram lá, tinha R$18.352 só de táxi. Eu disse, puxa, e era assim só de táxi, então, claro que não foi isso tudo, né? O cara vai de São Paulo para Recife de táxi para gastar R$18.000. E é isso, essa prestação de conta louca. E a FNEC fez a prestação de conta, a gente apresentou para os diretores da melhor forma possível, e eu queria, assim, como diretor de Grêmios, convidar vocês a nos ajudarem a fazer a reforma da sede, que é importantíssima essa reforma da nossa sede, para a gente poder guardar os arquivos da entidade, os documentos da entidade, e aí tem um ponto que a gente vai poder se comunicar diretamente com os estudantes, um espaço nosso de convivência, certo? Que a gente possa receber as pessoas que vão nos visitar, que vão falar os problemas, que vão ligar para a gente o tempo todo, e aí vai estar precisando ligar o celular das pessoas. E é isso, e aí, para concluir minha fala, eu quero dizer que espero que todos vocês possam se filiar, certo? Filiar-se a Grêmio FNEC. É uma contribuição mínima de R$50 por ano, entendeu? Então, espero isso de vocês e é só. João Paulo. Luane. E logo em seguida, a Karine. Bom dia. Assim, eu acho que, começando pela sede, é muito importante quando o estudante ele tem um local onde ele possa encontrar, né, as pessoas que ele representa. Eu digo isso porque eu fiz parte da última gestão do meu Grêmio que acabou agora e a gente não tinha um espaço, né, onde os estudantes pudessem ali discutir com a gente, então fica muito difícil. Os documentos do Grêmio fica tudo comigo na minha casa porque a gente não tem um espaço para colocar. E essa é uma situação muito complicada, porque o estudante quiser reclamar sobre isso, beneficiar quem? Né? Esse espaço que a gente não tem, onde o estudante possa ter o telefone para ligar, onde o estudante possa ir reclamar sobre os problemas dele, esse espaço que a gente não tem, ele beneficia principalmente aqueles, né, que querem que a gente continue parado. É importante a gente perceber isso. Se a FNET não tiver um espaço onde os estudantes possam ligar, né, onde os estudantes possam se resguardar, para o governo é muito melhor, porque eles vão saber que a gente está bem mais organizado, né, do que aquilo que eles, né, ou nós gostaríamos que fosse. Então essa sede é muito importante e a afiliação dos grêmios, apesar de ser apenas R$50, vai ser de extrema importância e determinante. A quantidade de instituto federal que existe nesse país e a quantidade de grêmios que podem ter dentro desses institutos federais para poder se filiar à FNET é muito grande. Os potenciais desses grêmios de poder, né, conseguir fazer a reforma dessa sede, a gente tem que perceber isso. A filiação dos grêmios ela vai, né, contribuir, né, nesse valor de R$50 para que a nossa sede ela seja preparada o mais rapidamente possível, para que a gente possa ter um local, né, para se resguardar, para poder ter maior organização dos documentos da entidade e da própria entidade. E isso nós precisamos perceber que nós podemos fazer diversas atividades, né, para arrecadar finanças. Alguém falou que vale para jogar de sorvete, copa, ajuda de professor, então tudo que a gente puder fazer, porque aquilo vai ser nosso. Nós temos que ter na nossa cabeça também que a sede ela vai ser um espaço nosso, que foi conquistado
né, através do nosso suor, né, através do nosso copinho, e o estudante, poxa, eu contribuí para meus R$ 1 que eu dei, contribuiu para poder reformar essa sede. Eu fiz parte dessa construção, isso vai ser muito gratificante. O estudante saber que ele pode contribuir com a reforma dessa sede para ele. Eu, no mínimo, me sentiria lisonjeada. Eu construí essa sede. Essa sede que hoje, né, quando eu estiver lá há 10 anos, que a Bia falou aqui que é 10 anos, né? Ou há 9, quando eu estiver formada, eu vou dizer, essa sede aí, quem construiu foi eu. Né? Quem ajudou a construir foi os estudantes da época do Instituto Federal, da Escola Técnica que eu estudava, e isso vai ser muito gratificante, porque a gente vai reconhecer aquilo que a gente fez e vai ver que teve muito fruto, porque a FENET ela tem muita luta para tocar. Essa da restrição da minha entrada é uma. Eu acho que precisa ficar claro na nossa cabeça quando a gente fala o seguinte: nós não temos privilégio. Por quê? Se a gente for entrar dentro de outros espaços do movimento estudantil, para conhecer, né, os setores que hoje, em sua maioria, dirigem a UBS, são muito privilegiados. É isso que o João Paulo falou, é andar de táxi. Né, dormir em hotel, e nós precisamos conhecer essas coisas para perceber que nós estamos dentro de um espaço totalmente diferente. É simples. Nós compararmos, a mulher ela vive dentro de uma pressão na sociedade, né, principalmente financeira. Não há ninguém, eu acho, que não conheça uma mulher que não se separou do marido porque depende dele financeiramente. Isso é muito triste. E existe. E é isso, infelizmente, que a UBS hoje vive. É uma dependência financeira do governo. Vive oprimida, como se o governo fosse seu marido e a UBS a mulher. É assim que a UBS vive hoje. E por isso que nós precisamos estar dentro desse setor também para poder separar. Por isso que a mulher luta, para poder romper com essa dependência financeira. E é isso que nós temos que fazer, romper com a dependência financeira que a UBS tem. Porque é necessário. É um histórico de luta que ela tem, que pode ter ainda, e que vai servir muito para os estudantes do nosso país, vai servir muito para a gente. Isso nós precisamos colocar dentro das nossas cabeças, e a carteirinha, ela eu acho que não ficou claro, mas a UBS, ela vendeu o direito. O que é negociar para poder o quê? Para ter um monopólio de carteira. Quem já se viu? Qual é a proposta da UBS? A única carteira que vai valer se tiver o seu grêmio, a sua entidade for filiada à UBS. É obrigar os grêmios estudantis das entidades que são independentes a se filiarem à UBS. Isso não pode acontecer. Isso é muito sério. É isso que foi falado aqui, é muito sério. Uma entidade histórica do movimento estudantil do nosso país vendeu o direito pelo monopólio de carteira. Do que nós estamos falando aqui? Gravíssimo. Então, essa questão tem que ficar clara na nossa cabeça. Por que a FENET precisa fazer muita carteirinha e nos interiores fazer muita carteirinha? Justamente para romper com isso. Para romper. Não é essa a entidade que foi construída, não é essa a cara que nós queremos que ela continue a ter. É essa cara de submissão. Nós temos que romper com esse governismo e dizer que a luta é dos estudantes. Os estudantes que financiam a sua própria luta. O movimento sindical é assim, nós precisamos conhecer, eu acho que muitas coisas. Conclua. Para concluir realmente. O trabalhador, ele paga o imposto sindical, para poder o sindicato representar ele. E da mesma forma, os estudantes têm que financiar as entidades que ele representa. A FENET faz isso hoje com os estudantes de ensino técnico. E é essa entidade que nós precisamos financiar, porque se nós não financiarmos essa entidade, não vai ser ninguém que vai financiar. Porque o governo não vai financiar a FENET, a não ser para um evento, que é uma coisa muito simples. Uma coisa, a pergunta do companheiro, porque o governo não pode, não vejo nenhum problema em o governo financiar. Uma coisa é você financiar um evento, uma alimentação, outra coisa é você depender financeiramente de uma coisa. Uma coisa é financiar, outra coisa é depender, está amarrado, atrelado ao governo, e é isso que não está atrelado ao governo. Nós não estamos negando, nós não estamos dizendo aqui que nós vamos negar apoio do Instituto Federal ou de qualquer governo que queira nos ajudar, mas nós não vamos vender o nosso direito, nós não vamos ficar dependentes de governo nenhum para poder tocar a nossa luta. Se nós queremos ter dependência sobre alguma coisa, a dependência que nós vamos ter é com os estudantes que a única dependência que nós vamos querer, essa entidade vai querer ter essa dependência, essa relação que nós temos com o Grêmio e com os estudantes. É isso. Bom dia. Olha só, pessoal, eu queria pedir aqui, vou fazer o papel do policial aqui agora, que ele é o policial bom. Tá muito difícil, companheiros, concentrar aqui. A turma do fundão está fazendo muito barulho, desrespeitando aí a fala das pessoas.
E eu queria solicitar aqui que a gente tivesse um pouquinho mais de respeito, porque quando a gente fala, a gente gosta do seu ouvido e todo mundo acho que gosta disso. Então vamos procurar não falar durante a fala das pessoas, porque isso atrapalha bastante quem tem um pouco mais de dificuldade de falar, ou quem não está acostumado a falar no plenário se dispõe a vir contribuir com a gente, e isso inibe as pessoas, atrapalha, eu acho que isso não é legal. Então eu queria pedir aí para a gente ter um pouquinho mais de compreensão dessa questão, tá? Karine, depois Almir. Bom dia, pessoal. Já falaram quase tudo que eu queria falar aqui, mas tudo bem. A minha fala vai mais direcionada para quem está começando o movimento estudantil agora, para tantos grêmios novos que tem aí, Santa Catarina está com bastante. E para ficar mais claro tudo que a gente está colocando até agora, queria trazer algumas questões práticas. Eu estava ali agora sentada, a Júlia estava no celular, ela estava passando ali no Facebook e viu a foto da galera da UBS indo pro Enet. E isso me faz lembrar de várias coisas. Da dificuldade que os diretores da FENET têm em estar aqui agora, em construir e trazer esse pessoal todo para cá. E a facilidade que os diretores da UBS têm em levar toda essa galera para o Enet. Assim, vou dar exemplos claros. Conseguir a estrutura aqui não foi fácil. Quem conseguiu a estrutura sabe que demorou bastante para a gente conseguir várias reuniões. Demorou, não foi fácil. Fez com que a gente, lá no Santa Catarina, tem só um ônibus que pode rodar essa distância. E esse ônibus foi solicitado pelo pessoal da NET. E aí, dificultou muito mais para a gente conseguir. Porque eu pensei, essa galera que já confirmou que ia estar aqui para aprender política, não pode deixar de participar de um evento como esse. E eu fui até o final. No cansaço eu venci a reitoria. Eu ligava todo dia para lá para solicitar. Não dá desse jeito? Tem que dar do outro. Mas tal ônibus não pode rodar tanto? Então paga a passagem. Não tem dinheiro? Tem sim. Bom, de uma forma ou de outra tinha que dar. E venci no cansaço mesmo, o pessoal não aguentava mais. Foi assim, tá bom, Karine. A gente vai dar R$500 para cada estudante e vocês se virem. Beleza, é nóis. E aí a gente tá aqui com R$500, desculpa a palavra, mas se fudendo, porque pagando toda a alimentação, são 4 dias de viagem e não é nada fácil. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai chegar no seu Grêmio e vai dizer que valeu a pena. E aí a gente tem que inverter a lógica que muita gente pensa. Eu chego no meu Grêmio e falo assim, a gente tem que fazer um pedágio para ajudar a galera que vai viajar. Mas a FENET não manda o dinheiro para vocês para fazer isso? Por exemplo, eu tinha uma reunião em Blumenau para começar a organizar o Encontro Sul. Para ir para Blumenau e voltar, deu R$80. Eu tirei do meu bolso esses R$80. Porque realmente eu sei, cara, que não é fácil. Não sou eu que tenho que solicitar para o Carlos R$80 para ir até Blumenau. O Carlos não tem esses R$80. Eu sou diretor da FENET. Todo mundo que está aqui é a FENET. Então a gente tem que conquistar esse dinheiro para a FENET. A gente tem que fazer pedágio. A gente, quando fizer um evento do Grêmio, passa uma caixinha pedindo dinheiro para a FENET. Aproxima as pessoas da FENET para elas entenderem que elas também fazem parte disso. Para elas entenderem que não estão dando dinheiro para outra pessoa. É para elas mesmas. E essa lógica tem que ser invertida. Ainda no meu Grêmio pensam assim, mas eles tinham que pagar isso para ti. Não. Eu sou diretora da FENET, eu sou FENET. A gente tem que conseguir esse dinheiro pra gente. Acho que isso é muito importante e para quem está entrando agora, entender essa diferença de UBS, FENET, que a gente é alternativa. A gente é uma entidade dos estudantes para os estudantes. E essa é a diferença fundamental que existe nas entidades que a gente vê por aí, que não representam os estudantes, que estão atreladas ao governo e que não fazem a luta real. Porque quem tem rabo preso com o governo não vai contra. E a gente está indo contra tudo isso que eles estão fazendo, esse taxamento da educação. E é isso que eu queria falar aqui. Todo esse perrengue que a gente passa serve para fortificar mais ainda a luta. Saber que a gente está passando esse perrengue aqui, nossos pais estão passando lá no trabalho, se matando para conseguir um dinheiro, e essa situação de toda a classe trabalhadora. E essa dificuldade deve
fortificar mais ainda, dar mais força para a nossa luta. Pensar que a gente está lutando para que isso acabe, para que a gente tenha as condições para viver, para a gente ter as condições para ir para uma boa instituição, para uma boa educação, uma boa saúde. É tudo isso que a gente quer. E não ia ser diferente para a gente. Se a gente está indo contra tudo que está colocado, se a gente está indo contra os privilégios de muitos, não vão facilitar a nossa vida. Vai ser difícil, vai ficar cada vez mais difícil, não se engane. Então, eu estou aqui para dizer que não desanimem e façam dessa dificuldade um motivo a mais para lutar.